acender essa luz aqui. Melhorar. Cuide de você e fica tudo bem. Fica tudo bem. Se você cuidar de você, fica tudo maravilhoso. Tudo harmônico. Tudo perfeito. Só cuidar de você, da sua saúde mental, emocional, espiritual, que fica tudo bem. Perfeita essa música. E aqui estamos para mais uma live, passado, presente e futuro, falando hoje sobre passado, encerrando a semana com a temática passado, falando de um tema profundo. Um tema profundo. Bom, eu vou deixar para ler esse aqui na live de mais tarde, beleza? Na live das 9, Clareza na Jornada. Dá mais uns segundinhos para as pessoas entrarem. Óleo essencial, gente, super indico. Aqui, ó, o meu é de lavanda com gerânio. Muito bom para equilibrar os chakras, harmonizar a vida, trazer calma. Esse aqui, no caso, ele traz organização, né? Senso de organização, de ambientação. Deixa eu botar minha... Chegou, ainda bem. Eu adoro esses penduricados, coisas que parecem muito comigo. Bom, vamos lá. 2 minutinhos, para mais um minutinho. Ainda bem chegou, ainda bem chegou. Vamos ver se eu acho um. Tu existe pra cruzar no meu caminho, eu existo pra cruzar o seu. Procurando aqui um livro pra elucidar a temática de hoje, mas sem óculos, meu filho, sem óculos não enxergo muito. Olá, Thiago, tudo bem? Boa tarde. Aqui a live sobre passado. Eu não vou achar aqui na minha estante, não. Algo agora, mas vai vir algo legal pra gente conversar agora sobre esse tema. Vamos lá. Vamos abaixar aqui. Que bom, fico feliz que tá tudo bem aí. Aqui também tá tudo bem. Hoje vou falar sobre passado. Vamos falar sobre passado e vamos falar sobre tema. Obrigada, meu querido, para você também. Uma ótima sexta-feira, um ótimo final de semana, muita luz na jornada, clareando a mente, clareando os passos, trazendo firmeza para nós, né? É isso que a gente precisa, luz. Vou tirar aqui porque fica dando reflexo. Bom, o tema hoje é delicado, ó lá, já esperamos 5 minutinhos, a galera entrar, daqui a pouco o povo começa a papocar aqui, para não perder muito tempo. Vamos de conteúdo. A gente passou a semana toda falando sobre passado, semana que vem futuro, tá? Então vamos falar sobre muitas coisas, entre elas ansiedade, a importância de planejamento, a importância de visualização mental, isso tudo na live da semana que vem, que é sobre futuro. Então essa semana inteira, para quem não conseguiu acompanhar, tem aí a importância de perdoar os pais, foi falado aqui, repetição de padrão, foi falado aqui. Falamos também sobre as curas que acontecem na nossa ancestralidade, quando a gente resolve, né, despertar para esse desenvolvimento pessoal. E agora, na live de hoje, vou falar sobre traumas,
Falei também sobre os 3 motivos por que você deve voltar no passado. Foi bem legal essa semana, né? Vários insights. E hoje é traumas. Semana que vem temos aqui, ó, vamos falar sobre ansiedade, sobre você confiar no momento presente, sobre você confiar na vida e no processo, sobre você planejar, ter metas, ter clareza, falar sobre o mural da visualização e falar sobre como é o futuro quando eu sei quem eu sou. É a última sexta-feira que vem. E depois aí a live tão maravilhosa que é a do presente na última semana. Então, passado, presente e futuro, falando de passado, futuro semana que vem e na última do mês, presente. Traumas. A importância de a gente aprender a olhar os nossos traumas. Eu sei que tudo bom, Daisy? Boa tarde. Eu sei que é complicado a gente falar desse tema. É até algo que eu tenho que falar com mais tranquilidade, com mais pausas para poder conectar aqui com a intuição, com os mentores, com as palavras, para eu poder ter sabedoria e discernimento na condução disso, porque é algo delicado. É algo também pelo qual eu passei durante toda a minha vida, foram vários processos traumáticos, né? Então eu tenho propriedade, competência para falar do assunto. Não gostaria de ter tanto assim, mas tenho paciência, né? Fazer o quê? Fui formatada para... E como que a gente transforma esses traumas que geralmente marcam, né, o nosso passado num processo de crescimento, né? Como a gente traz isso e convida esses traumas para trazerem apoios, degrau, né? Para virar um degrau, para virar degraus na nossa caminhada, na nossa jornada de vida. Então é importante a gente aprender a olhar para isso, tá? E aí eu vou trazer algumas visões para poder clarear. Tá? A primeira dela é a visão espiritualista da filosofia reencarnacionista. Tá? O que a filosofia reencarnacionista nos traz? Que ajuda a clarear e esclarecer muita coisa a respeito dos traumas. Né? Que assim, nesse processo de vidas e 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 vidas, porque já são bastante vidas, né, gente? Vamos cá entre nós, ó. Vamos fazer uma continha básica. Entre você e o seu bisavô tem uma diferença aí, né? Uma linha cronológica de tempo de 300 anos. Pasmem, mas já se passaram 300 anos entre você e o seu bisavô, tá? Uma média de aproximadamente isso, né? Porque vem você, vai viver provavelmente uns 100 anos, né? Vamos torcer aí a torcida da longevidade, uns 100 anos. Aí vem sua mãe, aí vem o seu avó, aí vem seus bisavós, aí vem seus tataravós, e aí vem, né, um turbilhão de gente lá para trás. Então, na visão reencarnacionista, você pode ter sido um próprio membro da sua família lá no passado. E um membro da sua família lá no passado pode ser um membro da sua família que encarnou agora, recentemente. Né? Essa é a visão reencarnacionista. E ela ajuda a esclarecer muitas coisas em relação aos traumas. Então, suponhamos que, fazendo essa análise lá atrás, você não tenha sido, assim, um tataravô muito legal, uma tataravó muito legal, entendeu? Aprontou um cadinho, abusou do ego, né? Usou de meios escusos para conseguir o que queria, chantagem, ciúmes, né? Coisa que nem acontece no tempo de hoje, né? Coisa básica, nem tem essas coisas, né? Isso é coisa lá de muito atrás, né? Não acontece hoje, né? Então vamos supor que você fez isso e foi lhe dada a permissão de vir, né, na sua própria linhagem, ressignificar, trazer um novo olhar para essa linha toda do tempo, né? Para lá, já curando lá. Por isso que a gente fala que o processo de cura, Bert Hellinger afirma muito isso na constelação sistêmica. Vou sempre falar muito dele aqui, citar, até para vocês terem curiosidade para ir buscar saber quem é Bert Hellinger, o que é constelação sistêmica, o que ele fala, porque ele foi fantástico em toda a sua entrega e estudo. Então, ele fala isso, né? A gente, quando traz um processo aqui de cura, a gente cura toda a nossa linha ancestral. Então, vamos supor que você foi seu bisavô lá, você veio aqui para resolver algumas coisas de caráter, de conduta, de postura, tá? E você lá provocou alguns traumas em determinadas pessoas, da família ou não, que agora você, de repente, passa pelo mesmo processo, um processo similar, para que haja o resgate, não para que haja vingança, pelo amor de Deus, mas para que haja o resgate dessa situação e essa situação
seja entendida, seja clareada dentro de toda a sua árvore genealógica, e isso seja rompido. Aí entra com o que eu falei ontem sobre repetições de padrões. E isso seja rompido, isso não aconteça mais. Isso agora daqui para as próximas gerações, e aí vem os teus filhos, os teus netos, os teus bisnetos, tataranetos, daqui para frente, não promovam mais essa repetição de padrão. Entende? Então, essa é a linha 1 dos traumas. Eu aprendi a olhar que eu vim para cá como espírito, e provavelmente essas situações que eu estou vivenciando são acordos kármicos de processo de limpeza, a qual um dia eu submeti pessoas e hoje eu sou submetida, tá? Ponto 1. Nossa, Mari, que viagem. Isso aí é para quem tem uma visão reencarnacionista, para quem acredita, né? E eu acho que cada vez mais não tem essa assim, eu acredito ou não acredito. Cada vez mais isso vai ficar mais claro, mais nítido, mais fomentado, mas de que essa é a real. Essa é a realidade real do mundo, enquanto nós somos aqui seres espíritos vivendo essa experiência ao mundo. Isso é o real, tá? Não dá para fugir disso. Mas existem pessoas que fogem, enfim, tá tudo bem, tá tudo certo, eles ajudam na jornada também, tá? Ponto 2. Você, aí entrando também na visão reencarnacionista, tá? Isso que eu falo, não dá pra fugir muito. Você pode estar ainda promovendo, né, provocando esses traumas que você já viveu numa vida lá anterior, numa vida póstuma, você já viveu numa vida anterior, e você tá aqui vivendo novamente por gatilhos inconscientes, tá? Lá no teu inconsciente, você tem tanto medo de algo, aquilo tá vibrando tanto dentro de você, que você tá aproximando essa história, essa vivência para mais próximo a você, tá? Ponto 3 aí a gente exclui um pouco essa questão da visão reencarnacionista e se aprende ao trauma, e se prende, né, foca no trauma aqui. Por que você ressoou está vibrando, está ressoando isso, esse processo traumático na tua vida atual, tá? E aí a gente, em todas as 3 análises aqui que eu tô convidando você a fazer para entender por que o processo traumático nos prende tanto ao passado e como se libertar dele pra gente ter equilíbrio e plenitude na vida e não mais ter que confrontar com essa situação nem nessa vida e nem em outra vida nenhuma. Todas elas trazem autorresponsabilidade, todas elas pedem que você seja responsável por suas ações e entendimentos pessoais, porque só cabe a você se libertar disso, entende? Então, por exemplo, nós nesse exato momento da nossa história, estamos tendo uma purificação espiritual em relação a algumas atitudes do patriarcado, tá? Dentre elas, a gente não precisa nem citar muito aqui, que vocês vão saber o que é, né? Que são as relações abusivas, né? E dentro dessas relações abusivas tem a violência física, a violência psicológica, a violência emocional, a violência sexual, tá? E aí a gente fica se perguntando assim, mas, né, por que tá tanto assim? E acabar colocando todos os homens dentro de um saco só, sacudindo e dizendo que todos são iguais. Não é essa a ideia dessa purificação. A purificação que acontece agora nesse nosso tempo, de isso tá tão às vistas, tão claro, a gente tá enxergando, e você olha uma pessoa do seu lado, é uma menina que você conhece, é uma história de alguém tão próxima, isso tá tão forte, porque é importante que se haja conscientização desses comportamentos, né? E crie-se discernimento dentro dessa energia que é o masculino, tá? E aí o masculino tá tanto como no feminino. Eu falei, acho que isso aqui ontem na live, né? A energia masculina, eu falei pra minha mãe, nem lembro que eu falo tanto, gente. Com tanta gente todo dia. A energia masculina tá presente na energia feminina. Aliás,
A energia masculina está presente tanto na mulher quanto no homem, e vice-versa. A energia feminina está presente tanto na mulher quanto no homem, é por isso que também está sendo clareado e desmistificado essa questão da sexualidade, para a gente parar de olhar as pessoas como seres com gêneros, né? Mas seres com energias, né? Então, tem energia masculina e feminina presente na mulher, assim também como presente no homem. A gente precisa trazer esse equilíbrio, por isso que a luz está presente para essas relações abusivas que estão acontecendo agora, que já estão há muitos e muitos e muitos séculos acontecendo. E agora é hora da gente olhar para isso com consciência, com maturidade espiritual, emocional e ajustar. Nossa, é que é para não perder a linha de raciocínio. Quando não se acredita em reencarnação, como se faz? Trabalha a sua crença. Você trabalha a sua crença. Acreditar ou não é uma escolha, livre-arbítrio. Ninguém é obrigado a acreditar em algo, mas a partir do momento que você acredita em algo que você vê que não te dá... Por exemplo, eu passei a acreditar em reencarnação a partir do momento que a ressurreição não me trouxe mais respostas. As respostas ficaram limitantes. Então, a ressurreição não servia mais para mim. Eu fui buscar mais. E eu não fui só buscar mais de ir numa doutrina específica e falar, eu acredito. Não, eu fui ler. É por isso que hoje eu sou psicoterapeuta reencarnacionista, porque eu me aprofundei tanto no tema, porque eu queria realmente saber a fundo científico, a fundo religioso, a fundo espiritual, a fundo existencial, a fundo emocional, o quanto isso é verdade. E aí eu me muni de informações que me fazem acreditar que sim, reencarnação existe. Inclusive, existem... eu não vou entrar nesse mérito que a gente entra no cunho religioso, mas existem, assim, alguns textos de alguns livros sagrados que falam que Jesus foi reencarnou no passado como outras esferas e hoje ele atua como outros guias espirituais, enfim. Aí é tema para outra live, tá? Mas aí é uma questão de você trabalhar a sua crença. Se você acha que o que você acredita hoje dentro dessa temática que eu tô falando aqui de traumas, sustenta você ressignificar os seus traumas, legal, bacana, show. Não é necessário você se envolver em nenhuma religião para você acreditar em nada, mas é preciso estudar, buscar conhecimento do que esses escritos ditos como sagrado nos trazem e você tirar sua opinião sobre, entende? Então eu tenho vários escritos aqui. Eu tenho ali espírita, praticamente toda a coletânea de Kardec, mas tem o livro do Zohar aqui também, né, que é da Cabala. E tenho aqui o livro de Saint Germain, que fala dessas questões das esferas de energias superiores. Aí eu tenho livros de magia, de alta magia, do ocultismo. Aí você pode me perguntar, mas você acredita em tudo, em todos? Eu leio e estudo e vejo o que é interessante para mim dentro da minha filosofia. E aí tenho livros como de Osho. Eu tenho vários livros de Osho, que é um filósofo, né? Super desperto, super despertão. E aí, dentro dessa teoria, eu tenho, por exemplo, esse livro aqui, ó, Crianças... Esse é um livro científico, ó, Crianças que se lembram de vidas passadas. E aí, ele tem mais de 20 relatos com base medicinal não, científica, que falam dessas histórias e vão lá pesquisar, tipo, criança que se lembrou... Teve um caso de uma criança que se lembrou que foi um piloto numa vida passada e aí o corpo desse piloto estava desaparecido e essa criança sabia onde tinha sido enterrado, onde... o momento da morte, como foi a morte, porque morreu onde morava a família. A criança lembrava de tudo, a criança tinha 5 anos. Então, esses fatos estão catalogados em livros e só você buscando esses conhecimentos é que você consegue romper com algumas crenças, entendeu? Se você não buscar conhecimento, você não tem como fortalecer suas crenças e buscar a sua jornada de desenvolvimento espiritual. Nesse caso, envolve espiritual, envolve emocional também, envolve mental, tá?
Você está estudando, mas não necessariamente você tem religião. Eu também não tenho religião. Eu tenho as minhas crenças e vou nos lugares onde elas são aceitas e ninguém conflita com a minha e nem tenta me converter. Aí eu vou, todo lugar eu entro. Todo lugar eu entro. Se me convidar, eu vou. Mas no que quis me converter, eu já falo, ó, tá insistindo muito no assunto que não converge. Aí eu já, beijo. Obrigada pelo convite, adorei. Mas é isso, entendeu? É por aí, então. Bom, voltando ao tema, trauma. Então, vamos lá. Como que eu, vou colocar a minha experiência, né? Como que eu consegui olhar para trás e, de repente, eu relatei aqui num post quando saiu o caso da Mari Ferrer, da Mari Ferrer, que tem até a ver com o patriarcado, inclusive ela tem o meu nome também, Mariana, né? E aí eu resolvi escrever um texto, colocar um post contando o meu caso, e foi a segunda vez que eu faço isso. Eu fiz isso acho que tem uns 4 anos atrás, também numa campanha, quando o tema começou, sabe? Pá, eu falei, eu vou contar um pouco dessa parte minha, que é incomodante, é incômodo falar, mas precisa ser dito, né? Porque a gente ainda tem, nós mulheres principalmente, temos muitas coisas assim que não nos deixam à vontade para falar desse tema, principalmente pelos estereótipos da sociedade em relação a isso ainda, quando você ouve esses tipos de coisa, que roupa você tava, como se tudo que a gente tivesse feito no dia do ato, né, do dia traumático, levasse a nos responsabilizar sobre a situação em si, quando não é verdade, né? Então, eu me muni, para poder superar esse trauma, eu me muni de todas as informações possíveis e confiei no universo que eu sairia bem e ilesa disso tudo, tá? Porque foi uma situação traumática, que já vinha de uma situação traumática, que desencadeou 2 outras situações traumáticas. Então, vamos lá. Então, me deram Boa Noite Cinderela, né? Como eu contei aqui. E eu já tinha vindo de um processo de separação, onde eu estava numa cidade que eu não conhecia ninguém, ali batalhando, apostando as fichas em mim, de que eu conseguiria me virar, porque até então eu morava perto de pai, perto de mãe, eu não queria voltar para casa, eu não queria sair de onde eu estava e voltar para minha casa, né? Porque foi uma coisa que eu ouvi de todo mundo, eu avisei para você não casar, eu avisei para você não sair de casa, eu não queria ouvir eu avisei, entendeu? Ninguém quer ouvir eu avisei, mas é o que as pessoas geralmente falam nesse momento. E aí eu peguei e falei, quer saber, vou repaginar, e larguei faculdade, larguei tudo, fui embora, fui para outra cidade, lá no Nordeste, lá no alto do mapa. Fiquei lá durante 1 ano. Nesse processo de 1 ano, a vida me ensinou tudo o que eu tinha que aprender sobre a vida, principalmente não confiar nas pessoas, foi a minha maior lição. Não chamar todo mundo de amigo, foi a minha segunda maior lição. Então, tudo muito a ver com pessoas, né? Que no mundo jaz o maligno, que realmente lá fora você tem que estar sempre muito protegido, muito centrado, com a cabeça bem centrada, com o teu coração bem centrado, com a tua mente bem centrada, porque vão vir convites para te testar o tempo todo e para te ferrar também o tempo inteiro, porque todo momento você tá ali dentro do seu teste pessoal em trabalhar as suas convicções, as suas crenças, quem você é, todo momento. E eu nunca tinha vivido assim, eu sempre tava ali, mãe, pai, marido, essas coisas, né? Sempre tinha alguém perto, então foi a primeira vez que só tinha eu e meu filho. E aí foi muito legal no começo, né? Quando eu tava super centradinha ali, foi tudo maravilhoso. Mas quando eu abri brechas para que eu começasse eu permitisse ser influenciada por outras pessoas, aí as coisas começaram a desenrolar, né? A degringolar, na verdade, né? E aí foi nesse período em que eu tive apunhaladas pelas costas de pessoas que eu achava que eram minhas amigas e não eram. Foi nesse período em que eu tive essa questão do Boa Noite Cinderela, né? E esse Boa Noite Cinderela não acabou ali. Se tivesse acabado ali, maravilhoso, porque eu não lembrava de nada mesmo. Eu falei, eu só preciso saber se eu não tô doente, né? Se eu não peguei nenhuma DST, se eu não tô ferrada. E beleza, o pior disso foi depois, foi descobrir que eu tava grávida decorrente daquilo. Aí foi assim o caos, né? Aí foi o caos generalizado da minha vida, porque eu não sabia o que fazer.
E naquele momento, naquela época, naquele período, você pode pensar, mas você não foi na delegacia. Como que vai? Como que conta? Como que... Gente, é por isso que hoje a gente admira a postura dessa menina, que naquela época foi atrás, porque a única coisa que você quer nesse momento é um buraco para se enfiar dentro, para esquecer, assim, que abduza toda essa cena, assim, tipo, roube da sua mente todo esse processo e fale, isso não aconteceu, isso foi um sonho, foi um pesadelo, né, na verdade. Você não quer falar com ninguém, você só quer chorar, você quer se enfiar num buraco e você quer ficar lá dentro e você não quer sair de lá. Pois é, que traumaço, né? E aí eu não tive não passou na minha mente você acordar na cama de um motel nua, sem saber como é que você foi parar lá dentro? Onde que você tá? Em primeiro lugar, onde você tá? Onde é que eu tô? A reação que eu tive foi ligar na recepção, a recepção não sabia dar informação nenhuma do infeliz, né? Porque é uma pessoa muito infeliz, um ser humano desse. E não tinha documento, não tinha dados, não tinha nada. Eu falei, vou fazer o quê? Pedi para chamar um mototáxi para mim, para me deixar em casa. Aí lá eu chamei uma vizinha que tomava conta do meu filho, uma amiga minha muito querida, a gente tem contato até hoje, e ela que me acolheu, né? E ela ia, eu não conseguia, eu só chorava, acho que eu chorei uns 2 dias direto. Aí depois de passado tudo isso, né? Eu tinha filho, tinha trabalho, tinha minhas coisas, cidade nova, mundo, conta, aquilo tudo. Eu fui tocar, né? Falei, vou no posto, vou fazer os exames, vamos fazer as procedências, né? E sempre muito tímida, muito ali, sem querer falar, mas querendo falar, sem apoio psicológico, sem nada, né? Isso foi em 2008. Aí veio depois a notícia da gravidez, né? Que eu fiquei grávida. E a decisão, já tinha um filho, que o pai não ajudava. Aliás, até hoje, o pai não contribui. Está em processo de justiça a questão da pensão do meu filho mais velho, que tem 15 anos, né? Meu Deus. E aí eu falei, como é que eu vou criar um filho? Como é que vai ser? Eu vou dizer o que pra essa criança? Que o pai dele é o quê? Que eu nem sei quem é, que me estuprou, ele é fruto de uma noite Cinderela. Como é que eu vou trazer apoio emocional pra essa criança? Como é que eu vou dizer? E, sabe? E como é que vai ser? E aí não tinha outro caminho, eu tive que abortar. E eu usei naquela época 3 tipos de coisas diferentes para poder fazer, quase morri junto. E tive a ajuda de uma amiga minha que ficou comigo, que me ajudou, que correu atrás comigo disso tudo. Foi uma coisa em casa, né? Por isso que as mulheres hoje defendem, e eu levanto essa bandeira sim. Porque não há uma questão de você... Naquela época nem se falava dessas coisas, gente. Hoje é que tá aí, de uns 5 anos pra cá, a mulherada levantando bandeira. Não é que você tá ali abrindo portas para todo mundo sair fazendo aborto, não. É você ter condições de você ter um lugar. Lá em São Paulo, eu cheguei a fazer um trabalho voluntário, depois que eu me tornei coach, desenvolvedora humana e tudo mais, no Hospital da Mulher. Eu morava perto, né? E aí, era muito casos, as mulheres chegam lá e não tem aquele apoio psicológico, quem conversar, como direcionar, e eu fui fazer um apoio nesse sentido, de receber essas mulheres. Então, assim, eu tentei e tento até hoje, de todas as formas, trazer a minha vivência, a minha história do meu trauma, um mecanismo que eu possa ajudar as outras mulheres, entende? De falar, olha, passou, a ferida, a cicatriz fica, a cicatriz está presente, mas passa, entendeu? É um processo que a gente tem que pegar e ressignificar depois, tá? E fui fazer esse trabalho anos depois com essas mulheres. Mas voltando lá. Então, hoje eu levanto essa bandeira porque tem que ter esses lugares de apoio, esse Hospital da Mulher que tem hoje, que na época não imagina, tem um em São Paulo, imagina no Nordeste, gente. Vocês não têm noção, não têm noção. Então, fez falta, entende? Tudo isso fez falta. E essas coisas acontecem muito mais do que a gente acha que não, né? Esse foi um trauma meu, né? E o que o trauma traz para aquelas pessoas que geralmente são as mais fortes, as mais resilientes, as mais engajadas, aquelas que vão atrás, pessoas fortes mesmo, resilientes, aquelas que vão atrás de entender e ressignificar. Ela traz mudanças,
traz mudanças, traz leis, traz movimentos para que essas coisas não aconteçam mais. E que, caso aconteça, tenha toda essa estrutura para apoiar, para receber, para direcionar essas pessoas, né? Então, todo trauma forte, que a gente chama de forte impacto emocional, todo impacto emocional que é muito forte, ele traz mudanças, ele traz rupturas muito sérias. E toda pessoa que passa por um grande trauma necessita de ajuda. Aí volto lá aos 3 pontos que eu comecei na live, né? Tá, você falou tal da reencarnação e o que isso tem a ver com o que você tá contando agora? Eu nunca falo nada aleatoriamente, tá, gente? Tudo tem sempre, eu puxo o gancho, vocês vão entender sempre no final. Por isso que é importante acompanhar o conteúdo, por mais que vocês acham maçante, abrir o coração e a mente do começo ao fim. Porque se eu não acreditasse nessas coisas, eu iria alimentar um sentimento de ódio, de raiva, de vingança. Tá? Talvez eu não teria me casado de novo e tido meu filho mais novo. Tá? Talvez eu não tivesse me aberto para outras experiências que vieram depois dessa. Então, todas essas crenças que eu alimentei a respeito de reencarnação, de leis universais, lei da ação e reação, eu joguei na mão divina. Eu falei, eu acredito na justiça do Criador, nas leis que regem o nosso universo e essas leis que fomentam tudo que constrói, né? Tudo que a gente não consegue ver, né? Tudo que é intangível aqui à nossa volta, essas leis estão manipulando, manuseando, né? Eu acredito nessas leis, tá? E essas leis é que fizeram eu seguir adiante e falar, cara, eu não sei quem é, não me interessa quem é, mas eu tenho certeza que o universo preparou a reação dele mediante a minha ação, porque eu sofri muito, né? Eu tive que tomar uma decisão difícil, eu tive que fazer um procedimento difícil, e tudo sozinha. Porque ele quis, sei lá, nem sei quantos minutos de prazer. Eu tenho certeza absoluta, não tem quem não me diga que não teve. Tenho certeza. E o Criador já mostrou para mim de várias formas que a ação e reação funciona. Ele já me mostrou. E naquele momento ele quis saber assim, você confia que existe? Eu falei, eu confio. E virei as costas para isso e foquei na solução da situação ali. E daquilo ali eu aprendi a me perdoar. Eu aprendi a olhar para mim com empatia. Eu aprendi a olhar para mim com amorosidade e falar: não se culpe. Você não tem que carregar essa culpa. Você não tem que carregar esse peso sozinho, esse fardo. É o que era o que você podia fazer, era o seu melhor do momento. Não tem por que não se perdoar, tá? E use o melhor ensinamento que Cristo deixou. Pai, perdoai-los porque eles não sabem o que fazem. Então, eu sei que a ação dessa pessoa gerou uma reação para ele. E eu perdoo ele por isso, pelo tamanho da ignorância desse ser humano, porque é um ser ignorante. Assim como todos os outros que fazem isso estão ignorantes da luz e da verdade. E dessas leis universais, e desse sistema que nos rege, e do propósito de vida encarnatório dele. Ele está ignorantaço, né? De vir para cá numa proposta de você se redimir, numa proposta de você aprender valores, né? Valores pontuais como humildade, simplicidade, compaixão, perdão, valores precisos, né? Valores sinceros. Ele está deixando de aprender. Então, vou ter o quê para uma pessoa dessa? Vou ter que ter compaixão. E aí você tem oportunidade nesse momento de trabalhar esses valores em você. Agora, se você pega essa situação e traz para o contexto negativo de odiar o Criador, de buscar culpar alguém pela essa situação, de alimentar ódio e sentimentos inferiores, você está indo contra você mesmo, tá? Então, eu me dei oportunidade de aprender a trabalhar, né, a treinar esses sentimentos. E hoje eu olho para trás, eu entendo por tudo que eu passei, tudo. Eu tenho não só esse foi assim,
foi um trauma maior de todos os outros micro-traumas que eu tive da infância, que eu não lembro muito do período da minha infância, justamente por esse corte de memória, porque foi uma infância traumática também, repleta de abusos, né, abusos sexuais. E né, eu fiz assim, ó. Vamos pegar essa parte da vida aqui, corta. Que depois, na vida adulta, se repetiram. Porque já estavam presentes lá. E aí eu me pergunto, depois que eu estudei toda essa parte da reencarnacionista, eu falei, mas será que eu já não trago esses gatilhos emocionais de uma vida anterior? E foi muito importante para mim entrar na minha formação de psicoterapeuta reencarnacionista e me aprofundar dentro da temática, porque eu achava que numa vida anterior, eu falei, Senhor, na vida anterior eu devo ter sido um homem, filha da mãe, para não dizer outra palavra, que ferrou com um monte de mulher, porque não é possível que eu, em sã consciência, tenha escrito um acordo desse para mim. Ai, meu Deus. Aí eu fui obrigada, né, no curso que eu fiz em 2015, a entender o contrário total. Você escreveu sim, tá na sua programação sim, e você não precisou ferrar com ninguém não, né? É só a sua proposta, é só a sua missão e teve que passar por isso. Agora você não vai pegar esse pedacinho aqui, assim, de vida em que pessoas ignorantes e inconscientes ferraram com você e você vai pegar esse pedacinho aqui assim e fazer isso aqui, né? Assim, esticar até o fim da vida. Você não vai, né? Eu falei, não vou. Não mereço, não preciso, não quero, não aceito, não. Não posso deixar que essas pessoas determinem a minha história de vida. Não posso deixar que essas pessoas ditem como vai ser a minha vida. Quem vai ditar como vai ser a minha vida sou eu. Tá? Quem vai escrever o roteiro da minha vida sou eu. Essas pessoas vieram e tiveram infelicidade de... ou não, né? Não sei, mas a infelicidade de... Ou eu tive a infelicidade de, né? Eu tô refletindo assim. Ou eu tive a infelicidade de, né? Não sei, talvez não seja infelicidade, mas enfim. Da gente se cruzar e eu ter sido ali naquele momento o mecanismo de aprendizado, ou de aprendiz também, né? Hoje, o aprendizado veio agora, né? Porque primeiro veio o trauma. O aprendizado sempre vem depois, tá? De alguma maneira, eu preciso ser grata e eu já cheguei nesse nível. Graças de ser grato por essas pessoas. Muito grata, muito grata. Porque não são só diplomas na parede que eu tenho, né? Aqui. Isso é só um pouquinho, gente, porque eu tenho que encomendar mais quadro, que não cabe. É só os quadrinhos, porque os papel tem um monte. Papel tem um bocado. Não são só papéis que eu tenho aqui, né? Eu tenho experiência, eu tenho bagagem. E isso faz com que eu, quando chegue uma pessoa perto, né, eu tenha empatia. Isso faz quando chega uma pessoa próxima para eu ouvir, para eu atender, para eu direcionar. Sei lá, pra mim eu falo, eu sou terapeuta o tempo inteiro, eu não consigo, porque eu tô na rua, tô no banco, tô no ônibus, tô no Uber, tô com a minha mãe, tô com uma tia, tô com meu filho, é todo tempo, é isso, é emanando conhecimento e falando, justamente porque os meus traumas me fizeram ir buscar essas respostas, essas ressignificações na minha vida, e justamente porque os meus traumas me trazem essa experiência e a possibilidade de validar essas pessoas e dizer para elas, é só um período, é só um processo, vai passar, confia, porque foi para mim só um período, um processo, passou, porque eu confiei. Doenças hereditárias depende da doença. Aí a gente vai pegar lá na psicossomática, que é o estudo das emoções, né?
que se transformam em doenças físicas, e aí a gente estuda por duas linhas, né? Se é hereditária, já vem de karma de família, né? Já vem de um processo familiar em que isso está indo de geração em geração e precisa ser interrompido. E se você nasceu com ela, é uma coisa. Se você desenvolveu essa doença, é outra coisa. Porque se desenvolveu, deu abertura para, né, o seu emocional se abriu para isso, que já vinha na origem na sua origem familiar. Se já veio com ela, já é um propósito de entendimento para que aqui faça, né, as análises, as conclusões e se interrompa de forma que não venha nas gerações futuras. Então, doenças espirituais, eu não acredito em doenças espirituais, né? Espíritos não têm doenças. Não tem os espíritos não têm doenças. Tanto que a gente termina essa vida e vai para outra vida, porque não tem morte do espírito, da consciência, né? Você tem morte do corpo físico. O que acontece é o nível de consciência do teu espírito. Você sai dessa vida, você entra nessa vida com um nível de consciência e você sai dessa vida com um nível de consciência. Por isso que é importante a gente buscar o autoconhecimento. Por isso que eu falo aqui, por isso que eu tenho um canal com esse nome, que é para as pessoas se atentarem que quanto mais você busca se conhecer e conhecer sua verdade, não é só conhecer a sua personalidade psicológica, o seu padrão de comportamento, os seus gatilhos emocionais, é conhecer a sua verdade espiritual também. Quanto mais você se aprofunda dentro dessa verdade espiritual, com mais consciência você sai dessa vida. E o budismo fala muito disso também, a reencarnacionista, né, o espiritismo fala disso. Você sai daqui e vai para uma próxima vida com esse mesmo nível de consciência e, de repente, com uma proposta, né? Por exemplo, achei o Stephen Hawking, né? Aquele cientista que morreu recentemente. Tem alguns estudos reencarnacionistas que acreditam que ele é a reencarnação do próprio Albert Einstein. E na proposta de vida dele, ele vem com uma doença que vai sendo desenvolvida, essa doença vai alcançando outros patamares. Olá, Cássia, tudo bem? Vai se desenvolvendo à medida em que ele também vai descobrindo coisas novas a respeito da física, né? Da física quântica, da física em si. Ele vai descobrindo lá a questão do buraco negro. Super vale a pena assistir o filme dele, que agora eu não me lembro o nome, mas conta a história dele, uma história real, né? E é isso, você vem com uma doença, e se é que você, né, nasceu, ela nasceu com você, é diferente de você adquirir ela, mas essa doença nasceu com você, muito provável tá dentro da tua proposta reencarnatória, de você ter aquela condição para que você, de repente, não desvie foco, né? Que a coisa mais fácil do mundo é a gente desviar o foco, né? Que a gente tem que fazer. Então, você não desvia o foco do que você tem que fazer, você vai lá e vai viver a sua proposta. Por exemplo, aquele menino que não tem os braços e as pernas e foi ser palestrante. Mas antes de ser palestrante, ele teve os questionamentos dele, entendeu? Ele, tipo, por que eu nasci assim? Por que eu tô desse jeito? Tal. Não lembro o nome agora. É um nome esquisito. Que eu esqueci. Mas ele tem lá um caso. Todo mundo acho que conhece. Veio até fazer palestra aqui no Brasil. Ele pegou a vida dele e foi mostrar pra nós, né? Dando tapa na cara sem mão. Isso, Nick Vujicic. Isso aí, minha amiga. Ele deu tapa na cara de nós, sem mão, de dizer assim, olha, eu com todas as minhas limitações, com todas as minhas deficiências, faço e fiz coisas que você aí tá dando desculpa para não fazer. Então, será que existem mesmo doenças espirituais? Ou essa doença vem como uma proposta encarnatória, né? Um propósito de vida aqui. De você, de repente, foi um ser que precisava trabalhar em segurança, foi um ser que precisava trabalhar a crença em você, a confiança em você, em acreditar em você, em ter fé em você, e você resolveu falar, tá, para eu poder trabalhar o máximo dessa minha existência, eu vou ir sem pé em mão para ver o que eu faço com isso.
Por que não? Então, cadê aqui o Tiago? Depende muito do que você, como você olha a situação, né? Me refiro à doença espiritual porque na minha família, minha bisavó teve depressão, minha avó e meu pai teve, então estou naquela. Então, é aquela questão que eu te disse. E aí vale a pena acompanhar as lives dessa semana que eu falei sobre passado, sobre repetição de padrão. Eu falei anteontem. Não, falei ontem sobre repetição de padrão, sobre perdoando os pais, eu falei na terça-feira. Tudo tá no processo assim, você vai repetir o padrão ou você vai fazer diferença, né? Vai fazer diferente, aliás. Como que você vai reagir mediante essa situação da sua vida? Você vai ali analisar, falar, ah, minha mãe teve, minha avó, minha bisavó teve, minha avó teve, minha mãe tem, eu vou ter também. Ou você vai falar, não aceito, não é assim que funciona, não é esse caminho. O que eu posso fazer para me ajudar, para me auxiliar? E depressão é uma leitura uma leitura básica, né? Eu sei que é muito mais profundo, tá? Mas uma leitura básica é você está preso a conteúdos do passado, né? Ansiedade, você está preso a conteúdos do futuro. Depressão, você está preso a conteúdos do passado. Então, que coisas do passado você não está soltando, você não está liberando, você não está deixando ir, que estão te fazendo ficar nesse processo mental e emocional do passado? E que você não consegue se manter focado aqui no seu momento presente. A vida está acontecendo aqui agora. Inclusive, é aqui agora que você toma a decisão de ir lá atrás consertar. Na live de segunda-feira, também falando sobre o passado, eu falei isso. Os 3 motivos que você deve ir no passado, e por quê e para quê. E um deles é para isso, para ressignificar, para buscar a cura, para olhar lá situações que ainda estão te incomodando, que ainda estão te afligindo, que te deixam estagnado aqui. Entendeu? E muitas vezes essa inconformidade, né? Não sei o que engatilhou a depressão na sua bisavó, mas provavelmente é algo muito parecido que engatilhou na sua avó e que engatilhou na sua mãe e que está engatilhado em você. E que se ninguém levantar para dizer chega, provavelmente o seu filho, sua filha, quando você tiver, vai engatilhar também. Eu conheço isso também. Eu tive essa experiência com o meu ex-marido, da família dele toda vindo esse processo. Então, alguém precisa levantar e dizer chega. Cá, não dá mais. Por que isso? E o teu porquê, a tua busca por essas respostas é que vai te levar à tua cura. Você vai se movimentar até a sua cura. Mas é mais fácil a gente ficar aceitando, né? Dá trabalho levantar e curar todo esse processo. Sim, dá trabalho. É desafiador. Muito, muito desafiador. Você vai lidar com as suas sombras, com as sombras da sua ancestralidade, né? De toda a sua origem aí, da sua árvore genealógica. Isso aí, gente, hoje essa palavra tá saindo. Você vai dar com todas as sombras. Você vai dar com tudo isso, lidar com tudo isso e dá trabalho, entendeu? É como se você entrasse num porão e falar, vou agora arrumar o meu porão. Obrigada, Cássia linda. Você também é maravilhosa. Vou arrumar o meu porão. Primeiro, você vai já ter que enfrentar o escuro. Se tem medo de aranha, já vai ter que enfrentar a aranha, porque vai ter teia de aranha, vai estar escuro, vai estar úmido, vai ter que enfrentar mofo, se tem alergia, vai ter que botar paninho, vamos lá, vai espirrar, vai ter que mexer com um monte de coisas que sua bisavó, sua avó, sua mãe não quis mexer. Mas é decisão, é escolha. Então eu já digo logo a verdade, dá trabalho, dá, é desafiador, mas pensa no porão limpo. Traz pra mente o que de bom. Porque se você ficar preso nisso, ai, mas não quero, ai, mas é trabalho, ai, meu desafio, ai, meu Deus, mas pensa no porão limpo, pensa que pode ser um novo escritório, um lugar para você ensaiar música, sei lá, pra você montar uma discoteca, um lugar para você se esconder do mundo, ler um livro, fazer, pensa no porão assim, iluminado, com cor, com cheiro novo, com parede nova, com iluminação, com coisa boa, pensa no porão limpo. E pensa que de repente lá no futuro seu filho vai brincar no porão, tá? Vai virar uma casinha pro seu filho brincar de super-herói, a sua filha brincar de boneca e para levar os amiguinhos. Não vale a pena ter um porão limpo do que um porão úmido,
mofado, fedido, fechado, um espaço estagnado, sem energia, sem vida rolando ali dentro. É isso que a gente faz com a nossa vida, com o nosso coração, com as nossas memórias. A gente tranca dentro de um porão e esquece, finge que não existe, é mais fácil. Entendeu, Thiago? E é isso. Então, eu quis falar hoje sobre traumas. Eu acho que eu fui precisa no assunto, né? A importância da gente ressignificar os nossos traumas, não ficar preso a eles e entender que esses mesmos traumas, de repente, já aconteceram e pessoas da sua família não querem falar sobre, mas você tá ali e agora é você que é o catalisador dessa informação e fazer com que todas as pessoas comecem a olhar para esses traumas de forma diferente. Pode ser responsabilidade sua ou não, tá nas suas mãos decidir, né? É a escolha. Limpar o porão dá trabalho, mas depois fica muito melhor. Você me ajudou a limpar o meu, gratidão. Ô, Cássia, gratidão você por ter se permitido, né? Eu só disse quais eram as ferramentas, né? Ó, vassoura, escovão, bota aí umas plantas, uns cristais, mas quem limpou foi você. O mérito é todo seu, porque você se permitiu limpar o seu porão e enfrentar essa tarefa, que não é fácil, é desafiadora, mas é possível. Você mostrou para você e vai mostrar com certeza para muitas outras pessoas que é possível e você fez isso. Então o mérito é todo seu. Eu sou só realmente, gente, aquela pessoa que diz quais são as ferramentas melhores para você limpar o seu porão, de que maneira, que dia, que lua, que condição que você deve limpar para facilitar, quando você deve parar, quando você deve continuar. Eu sou aquela que está ali dizendo a melhor forma de você fazer para você também se respeitar nesse processo, tá bom? Eu que agradeço, Tiago, a sua interação aqui, a sua participação. Muito obrigada, tá? Por ter trazido aí as suas dúvidas. Espero que tenha ajudado mesmo e que você tenha uma decisão consciente a partir disso e se permita se trabalhar e se desenvolver, porque, gente, não tem outro caminho para nós nessa existência se não nos conhecermos e, a partir disso, abraçarmos o melhor propósito de vida para nós até então. Um beijo grande, uma ótima sexta-feira, um fim de semana iluminado, show de bola e até segunda-feira. Segunda-feira, meio-dia, tô de volta aqui. Ah, não, perdão! Hoje tem Clareza na Jornada, 9 horas, é verdade, hoje é sexta-feira. Até Clareza na Jornada hoje à noite, tá bom? Um beijo grande. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.